Salve, salve, alunos! Eita, tá com eco aqui. Tá com eco, tá com eco, tá com eco. Salve, salve, alunos! Agora sim, eu tava vendo meu retorno aqui, ó. Eu tenho um retorno. É brincadeira. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História de Rondônia. É isso mesmo. Rapaz, eu tô me vendo agora ficando barbudo, né? Já me chegou uma proposta hoje para ser o Papai Noel lá do shopping. Quem sabe, né? Mas é isso aí, ó. É porque já tá aí todo de férias, deixa o cabelo crescer, a barba. Ano que vem eu vou estar igual o náufrago, desse jeito. A aula de hoje é a aula 26.1, aluno. Nós já estamos entrando na reta final. Semana que vem nós temos as nossas avaliações. É isso mesmo. Eu quero te lembrar que em 2024 nós não teremos aula de História de Rondônia no terceiro ano. Ela vai acontecer no primeiro ano, fechou? E aí, quando você chegar no terceiro, já vão... quando o aluno, né, você vai embora. Quando o aluno chegar no terceiro, já tem esquecido. Aí vai ter que fazer cursinho e tal, para poder recapitular o que foi dito aqui. A aula de hoje ela é interessante. Já é pela segunda ou terceira vez que nós conseguimos ministrar essa aula. A caçambada dos cutubas. O que é isso? Eu vou explicar um pouquinho. Joga aqui na tela, que eu vou pontuar aqui isso. Ó, o assunto que nós vamos abordar hoje é a caçambada dos cutubas. Eu vou já explicar. Em Porto Velho, olha, aula 26.1, em Porto Velho existia dois grupos políticos. Preste bem atenção. São eles os pele curtas e os cutubas. Certo? Esses dois grupos eram eles que movimentavam a questão política no estado de Rondônia. Agora sim, vem para mim, me coloca nessa tela aí. Isso. Olha lá. Esses dois partidos políticos, pele curtas e cutubas. Hoje nós temos vários partidos políticos em Rondônia e no Brasil. Se não me falha a memória, mais de 42 partidos. Tem uns nanicos, bem pequenininho, mas é só para ganhar dinheiro da verba eleitoral, né? Mas esses dois partidos aqui, senhores, é que controlava todo o movimento, toda a movimentação aqui em Porto Velho. Inclusive, existia aqui em Porto Velho, a capital de Rondônia, existia um local onde eles se reuniam, o chamado Café Santos. Tu lembra, Samuel? Ouviu falar? Não, né? Já ouviu falar? Café Santos, que fica ali hoje na 7 de setembro. Bem de esquina, quase em frente ao calçado São Luís. Ali, na parte de cima do Café Santos, funcionava o jornal O Guaporé. E embaixo era, de fato, um café, coife, né? Onde as pessoas iam lá, faziam suas merendas, comiam lanche, tomavam café e batia muito papo. Na verdade, ali no Café Santos, era onde se articulava a política na capital e no estado. É dali que surgiam as ideias. As pessoas mais renomadas de Porto Velho, as pessoas cultas, as mais influenciadas, elas andavam no Café Santo. Para quê? Para encontrar com A, com B, com C e ali articularem uma possível candidatura do fulano, do ciclano ou do beltrano. Essa aula, ela surgiu depois que uma pessoa, morando no Rio de Janeiro, ela fez todo um levantamento histórico desse movimento, que foi a caçambada dos cutubas, vocês irão ver. Ela fez todo um levantamento histórico, ela é jornalística, essa pessoa, e depois ela se tornou muito meu amigo. É o Zola. O Zola, ele é muito amigo, ele foi muito amigo do Anísio Goraiebe. Então o Zola mora no Rio,
Zola conhece o Anísio, que me conhecia. O Anísio partiu, foi embora, a Covid o levou. Mas através do Anísio eu pude conhecer o Zola. E aí surgiu uma amizade. E o Zola, ele traz um documentário para Porto Velho, falando justamente sobre a caçambada dos Cutubas, que você vai ver o que foi. Já falei, não expliquei, né? Eu só estou comentando aqui, fazendo uma introdução. O Zola, então, reúne o povo de Porto Velho, lá no Teatro Estadual, e ali passa o documentário da caça para Cutuba. Esse assunto quase não é discutido, debatido, questionado em Porto Velho. Por quê, professor? Porque de um lado existe os adeptos do Aloysio Ferreira e existe os adeptos do Renato Medeiros. São os dois. E aí acaba puxando brasa para sua sardinha, né? O modo de falar aqui do caboclo. E então esse conflito político houve na década de 60 e aí simplesmente resolveram esquecer. E aí eu trago com exclusividade para você que está assistindo pela primeira vez esse tema, a caçambada dos Cutuba. Joga na tela. Vamos lá. Na noite do dia 26 de setembro do ano de 1962, ainda não estávamos no regime militar, tá? Uma caçamba, um carro, pertencente à Prefeitura Municipal de Porto Velho, ela foi lançada contra os partidários do então candidato a deputado federal, Renato Clímaco Borralho de Medeiros, mais conhecido como Renato Medeiros. Esse episódio ficou conhecido como a caçambada dos Cutubas. Agora me põe na tela de novo. Aí é a introdução. Já matou toda a charada. Há 10, 15 anos atrás, vocês poderão lembrar, havia muito essa prática de comício, de político. O que é um comício, professor? O político ele ia falar para a população. Ele ia dizer suas propostas. E até então era assim. Eles pegavam um caminhão, a carroceria do caminhão, eles abriam a carroceria e ali ele ficava lá em cima do caminhão como se fosse um palco. E ali eles discursavam para o povo. Era assim que funcionava. Depois, alguns marqueteiros começaram a trazer inovação para esse tipo de comício. Já montavam um palco, aí já tinha desvio de dinheiro. Para justificar. O cara cobrou 150 mil, mas aí o cara pagou 300 mil. Já começa a surgir a malandragem. E aí os novos marqueteiros também começam a trazer cantores. Para quê? Para fazer uma apresentação musical, para abrir o comício, para chamar mais gente, aí entra o político falando. Era assim que funcionava no passado. Eu fui em vários comícios no passado. Estava tendo esse comício do Renato Medeiros. Aqui, bem próximo de nós estamos, aqui no nosso estúdio, na Bunã, rapaz, não sei qual é aquela rua, a Bunã com Zé Bonifácio. Exatamente. A Bunã com Zé Bonifácio. Inclusive, quando saiu a matéria desse documentário, eu fui lá conferir o local. E a minha mãe até fala, né? Sobre esse episódio. O caminhão estava lá, na beira da rua, e a população assistindo o comício. Nisso, senhores, veio uma caçamba e vai pegando quem estava na frente. Atropelando.
Bom, há quem diga que não houve mortes. Há quem diga que só houve feridos. Há quem diga que várias pessoas morreram. E agora? Como é que você vai saber? Preste atenção. Quando houve o atropelamento dessas pessoas, pelo que eu sei, pelo que o Zola me contou, o próprio autor do documentário, ele dizia que, e a minha mãe na época até também tinha me confirmado, quando houve atropelamento, as pessoas que foram atropeladas, elas foram atendidas lá no hospital São José, onde eu nasci. Isso foi em 62, eu nasci em 71. As pessoas foram atendidas lá no hospital São José. Porém, a população não chegava próximo para poder saber quem foi. Os militares fizeram uma barreira impedindo a população de se aproximar. Então não tiveram acesso. Queima de arquivo? Não sei. Eu não sei. É preciso alguém que queira desvendar essa história, comece a procurar em documentos. Documento do antigo Hospital São José, que hoje é a AXI, na polícia, nisso, naquilo, para saber o que de fato aconteceu. Ou será que alguém deu fim em toda a documentação? Também é possível. Mas tem pessoas que até hoje estão vivas e que estiveram no dia, é história oral, tem fundamento, tem peso. O fato é que essa caçamba, ela não foi desgovernada, não, senhores. Tem o nome da pessoa aqui. Tem o nome da pessoa que estava dirigindo a caçamba. Ela fez de propósito. Segundo, estava bêbado também. E por apoiar o outro candidato, ele fez esse atentado. Continua na tela. Vamos lá. Olha aí. Da esquerda para a direita, nós temos aqui o assessor Fernando, que é esse rapazinho aqui. O outro não tem o nome, Aurélio Brigel e o deputado Renato Medeiros. O senador Gilberto Mestrinho, João Goulart e Vinícius Dani. Esse aqui é assessor Fernando de alguma coisa. Então tem o nome de todos eles. Lembrando que o Renato Medeiros era um cara muito conceituado. E um detalhe, hein? Eu conheço o filho dele. Renatinho trabalhou comigo no Colégio Pitágoras. Tem uma história fantástica. João Goulart, senhores. João Goulart. Presidente do Brasil. Gilberto Mestrinho. Se não me falha a memória, ele já morreu. Não sei dizer, confirmar. Mas Gilberto Mestrinho era governador do Amazonas. Foi do Amazonas. Ele, Amazônio Mendes, etc. Então, são pessoas de alta linhagem aí. Então, esse cara aqui é o Renato Medeiros. Tem o símbolo dele, Samuel? Renato Medeiros? Pois é. Olha o óculos dele, igual do Jorge Teixeira também. De repente, Renato Medeiros, né? Renato Medeiros. O R, né? O Jorge Teixeira e tal, né? Isso. O coronel e médico Aloísio Pinheiro Ferreira, aquele que nós já falamos sobre ele, que é professor coronel? Sim. Agora ele é coronel. Lembra que ele começou como aspirante lá na academia do Rio de Janeiro? Ele era tenente, segundo tenente, lá no Forte de Coimbra. Aí ele se refugiou, foi estudar os índios Macurapis e os Tuparis. Se apresentou em Belém, vai ser preso, ganha patente de capitão. Agora, em 62, ele é coronel. Então, o Aloísio Pinheiro Ferreira
era o líder da coligação do centro-esquerda, presidente do Partido Progressista e era o comandante dos Pele Curtas, grupo que fazia oposição cerrada ao maior cacique político de todos os tempos em Rondônia. Renato Medeiros e o doutor Ananias, Dona Labibe, Ernesto e o César Queiroz, vamos saudar todos aqueles que foi pioneiro, tem o Rádio Grangeiro, Ernesto e o Cabo Osmar, contra Deus, José Altino de Freitas, Cabo Lira, Grande Cláudio Carvalho, Professora Estela Compasso, Esdron de Menezes. Cara, só o nome dos feras. Olha só, vem para mim aqui, eu acabei de cantar uma música que é do Ernesto Melo. Ernesto Melo, ele consegue colocar numa melodia o nome dos principais personagens que eu acabei de mencionar para vocês aqui. Pessoas importantes aqui de Porto Velho. Vamos saudar todo aquele que foi pioneiro, tem o Rádio Grangeiro, Ernesto José do Arânio, o Cabo Osmar, contra Deus, José Altino de Freitas, Cabo Lira, grande Cláudio Carvalho, Professora Estela Compasso, Esdron de Menezes. Esdron de Menezes foi o primeiro bombeiro de Rondônia. Ele foi fazer curso no Rio de Janeiro. Tanto é que ele é patrono aqui da turma de Rondônia, Esdron de Menezes. E aí o Ernesto ele consegue colocar o nome dessas personalidades, dessas pessoas, em uma melodia. É muito linda. É só você dar um Google aí, pesquisa Ernesto Melo, que canta essa melodia. Vamos lá então. Já começamos a desenhar quem é oposição e quem é situação. Joga na tela. Nesse caso, Renato Medeiros, um dos maiores ícones políticos de Rondônia. Posse de Renato Medeiros. Olha o fera aí. Esse que vocês estão vendo é o Renato Medeiros. Tá bom? Renato Medeiros era a esperança da gente simples, dos desvalidos, dos ferroviários, dos desempregados, empregado no comércio também, e dos que tinham decepcionado com Aloísio Ferreira. E aí, será que o poder subiu para a cabeça? Quando Aloísio ganhou tanto respaldo político, Renato Medeiros entra como oposição a Aloísio Ferreira. Tanto é que ele é visto como a esperança. Viu aí? Os cutubas, por anos a fios, detiveram a hegemonia política no território federal. E aí, querendo ou não, vem para mim, querendo ou não, você vai entrar aqui na seara da política. Quem está com aquele político está bem, está bem. Não vai haver crise nenhuma, porque está mamando, pertence ao grupo, e quem não está reclamando. Não é de hoje isso, senhores. De muito tempo. Mas aí, qual seria, professor Lorismar, qual seria o nivelamento disso tudo? Cara, eu não sou especialista em política. A minha formação não é em ciências sociais, ciências políticas, não é isso. Mas assim, eu penso que o melhor que deveria acontecer é que todos pudessem viver com dignidade. É muito fácil você pensar no socialismo, que é bonito, e praticar o capitalismo. É muito fácil. Aí as pessoas acabam criando essa imagem e não pode ser assim. Olha aí, Porto Velho já sofria com isso. Ou então, o Aloísio foi uma decepção. Mesmo entrando aí a partir de 1931 como presidente da Ferrovia Madeira Mamoré, depois candidato, se tornar político, deputado federal, aquela coisa toda.
Mas a gente se decepciona. Por quê? Rousseau ele já fala, grande filósofo, o poder corrompe o homem, infelizmente. Dá poder para ele, para você saber quem é a pessoa. Ela muda de uma tal forma, e aí é decepcionante. Continua na tela comigo, vamos lá. Segundo o jornalista Jola, esse que eu falo, se tornou meu amigo, Zola Xavier da Silveira, produtor do documentário A Caçambada do Cutuba, A Caçambada Cutuba, cerca de 5 mil pessoas participavam do comício renatista na noite da tragédia. Olha isso que vocês acabaram. Senhores, isso o próprio Zola, ele coloca no documentário. Agora, se ele coloca, é que ele fez uma pesquisa. Ele é uma pessoa de idade, assim como a Aloysio Ferreira, o Anísio Goraeb era, uma pessoa de idade, então ele sabia quem eram as pessoas que participavam, que era contra, que era a favor. Eu conheço, até hoje, pessoas que defendiam a Aloysio Ferreira. Eu conheço pessoas que defendiam o Renato Medeiros. Então, nesse dia, era muita gente. E aí, de repente, surgiu aquela, vamos dizer, inveja. E aí o cara, o homem bomba, né? Foi fazer merda. De repente também, o Aloysio não teve nada a ver com isso. Ou teve tudo a ver. É tudo uma questão de interpretação, né? Nós não estamos aqui afirmando se teve ou não teve, se houve ou não houve participação, mas o clima político estava acirrado. Olha o edifício Feitosa. O edifício Feitosa foi sede do partido PDT, Partido Democrático dos Trabalhadores. É do seringalista Emílio Feitosa. Emílio Feitosa era um nordestino, veio para cá cantar seringa, e aqui ele se torna pessoa influente, inclusive delegado de polícia. Aqui em cima nós temos uma estátua que representa o deus do Mercúrio. Na mitologia grega, tudo que ele toca vira ouro. E até hoje ela continua lá. É um dos monumentos antigos de Porto Velho. Aloysio teria se afastado da política rondoniense. Depois de ter vencido 3 eleições para a Câmara Federal. Então ele foi por 3 vezes deputado federal. Como bom cacique, não se inscreveu na corrida eleitoral, mas mandou representante, que também era o coronel Enio dos Santos Pinheiro, que já houvera sido governador do território federal de Rondônia, em 53, e por indicação do Aloysio, o mesmo padrinho que apoiava em 62. Eu conheço pessoas bem próximas de Enio Pinheiro, certo? E que tinha essa aproximação também com Aloysio Ferreira. Durante o confronto desses candidatos, vai acontecer a caçambada. Vai acontecer um incidente. A edição do jornal Alto Madeira, daquela época, existente no acervo da Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, sugere que, em relação ao caso, havia censura à imprensa por parte do governo aloysista de plantão. Pronto. Se essa informação está no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, é porque chegou lá. E aí eu já te tiro uma dúvida, aluno. Professor, mas se eu for no Alto Madeira, eu consigo pesquisar? Bom, primeiro eu tenho que saber onde é que está o acervo do Alto Madeira. Aí eu procuro o ano, eu procuro o mês e o dia.
Mas, se havia censura por parte de Aloysio Ferreira, tudo que foi documentado, de repente foi extraviado. Confere? Os caras fazem isso. Na internet hoje é diferente. O que vai para a internet, o cara salva o vídeo. E aí, periodicamente, ele libera. Mas no acervo, o cara vai lá em todos os jornais, Alto Madeira, o Guaporé, não sei o quê, e confisca todos os exemplares. Porque antigamente o jornal era assim, vem para mim. Você vai imprimir, eu trabalhei em jornal, eu sei como é que é. Você vai imprimir o Diário de Amanhã. São 10 mil exemplares. Aí você distribui para o estado inteiro, para os municípios. Coloca lá no carro da Eucatu e lá eles entregam. Mas aí eu tenho que tirar uma boa quantidade para ficar no acervo. Geralmente eu tiro 1 ou 2. Pronto, esse vai para o acervo. E o outro posso estar guardando. Mas com o tempo vai ficando muito papel, aí você vai vendendo. Então, e esse acervo? De repente fugiu. Acabou. Joga no quadro. Vamos lá. Algumas perguntas até hoje vivem sem respostas. A caçambada terá sido o maior atentado político da história de Rondônia? Não, porque vai haver outro pior. O do Olavo Pires, que vai ser assassinado. Quantas pessoas morreram? Ninguém sabe. Foi o Aloysio Ferreira que mandou jogar a caçamba contra o povo? Ninguém sabe. Ele queria matar Renato Medeiros? Ninguém sabe. Ou talvez sim? Não, ninguém sabe. Ou ele queria apenas intimidar seus adversários? Talvez. Foi o baixo clero do aloysismo que mandou atacar os pele curta em uma caçambada? Talvez sim, talvez não. Ninguém sabe. Olha aí a questão do Getúlio Vargas. Mesma coisa. A vitória de Renato significaria o fim do aloysismo? Ninguém sabe. Possa ser que sim, possa ser que não. Tudo é uma incógnita. Eu trouxe para vocês uma caçamba de época. Não foi essa caçamba que acidentou as pessoas, mas é uma caçamba de época. Era desse modelo aí. A tragédia aconteceu na rua Lauro Sodré. Não é ela. É Lauro Sodré com a Abunã. Lauro Sodré, onde funcionou a empresa Rondaça. Bem em frente. Havia um bordel comandado por uma prostituta de nome Delícia. Olha isso, minha. O nome da prostituta era Delícia. O local era mal iluminado. E nas laterais da rua havia enormes valas que serviam de escoadouro para as chuvas que começavam no final de setembro. Olha aí o Aloysio Ferreira. Vocês já viram essa foto em uma outra aula lá atrás. O getulismo era combustível ao cutubismo, dos cutubas. E regionalmente consolidaram o poder nas mãos de Aloysio Ferreira. Por muitos anos, perderam a força, ainda em 54, com o suicídio de Getúlio Vargas. Viu? Opa, deu uma parada. O carisma de Renato Medeiros empolgava as massas. Criava um clima de muita euforia junto aos segmentos de baixa renda, motivava a participação das multidões nos comícios. Sonhavam com um governo progressista e comprometido com a justiça social. Tudo isso para poder enaltecer o Medeiros. Os sonhos forjados ao longo da campanha eleitoral geravam um mar de emoções e deixavam as relações entre cutubas e peniculta cada vez mais tensas. Os discursos ferinos e agressivos foram utilizados por ambas as correntes políticas como armas letais. Tudo isso para aproximar o eleitor, o eleitorado, o Aloysio Ferreira. Então, pressentindo que os tempos eram outros, apostava todas as suas fichas na eleição de Enio Pinheiro, para manter Rondônia sob o jugo do coronelismo. Renato Medeiros, vendo crescer o anti-aloysismo,
passou a investir com grande entusiasmo na sua campanha. A cidade parecia uma panela de pressão, pronto para explodir. E ela explodiu. Olha aí, novos rumos para o território federal do Guaporé. Começava todo o povo Guaporé, confia na administração do novo governador, Coronel José Ribamar de Miranda, e assim vai. Renato Medeiros, uma figura de relevo na vida do Guaporé. Havia um cheiro de violência no ar. O aluizismo parecia disposto a endurecer o renatismo. Não aceitava ceder 1 milímetro sequer para o seu opositor. E aí, um simples motorista, pobre, trabalhador, pai de família e muito mal remunerado, seria ele a fazer o trabalho sujo naquela política. Talvez ele ganhou quanto para fazer isso? Nada. Ou porque ele tinha simpatia? O prefeito José Saleh Moreb, que era Cutuba, teria, segundo algumas fontes, confessado em leito de morte que teria sido o mandante do atentado. Ainda bem, né? Deu nome aos bois. Antes de morrer, ele fala, foi o mandante. O motorista do município pilotara o veículo pela rua Lauro Sodré, do centro para o aeroporto. Espalhou morte, dor e aflição entre as pessoas que estavam no comício do candidato Renato Medeiros. Pelo menos 2 pessoas morreram na hora. Outras foram a óbito no Hospital São José. Entre choros e lágrimas, a caçambada Cutuba se impunha naquele momento como uma sangrenta página negra da nossa história. Tudo isso por causa de quê? De política. Renato Medeiros ganhou a eleição e foi empossado deputado federal. Por ironia do destino, 2 anos depois, em 64, esses coronéis caripunas bateriam continência para generais de 4 estrelas, que não usavam caçambas para intimidar o povo, mas usavam tanques de guerra, brucutus, bazucas, metralhadoras e fuzis automáticos. Pau de arara, espancamento e afogamento. E aí, o ato número 5 cassou o mandato do líder Renato Medeiros. Era o fim do mais passional embate político reloniense. A peleja medonha, a apaixonada entre Cutubas e pele curtas. Vem para mim. Perceberam como é que foi o desfecho? Pois é. 2 anos depois veio o regime militar e caça o mandato do Medeiros. Mas eu explico daqui a pouco, quando eu voltar. Rapidinho. Tchau, tchau.